Doutor Lucas. Aleluia, meu Pai. Maravilhoso Deus. Capítulo 21, do versículo 25 até o 36. Em reverência à palavra de Deus, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Irei o número ímpar, os irmãos lerão o par. Diz assim na epígrafe, ou seja, do texto da palavra: a vinda do Filho do Homem. A vinda de quem? Do Filho do Homem. Fecharam? Lucas capítulo 21, versículo 21, 25. Lucas capítulo 21, 25. E haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas e na terra, angústia das nações e perplexidade, bramando o mar as ondas. Quem pode ler o 26? Homens desmaiados de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Então vi o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Quem pode ler o 28? Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhe uma parábola, ou seja, uma comparação: olhai para a figueira e para todas as árvores. O 30, quem pode ler? Quando já vem gritando, vós sabeis por vós mesmos, vendo as quais perto está já verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Quem pode ler o 32? Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. 33 diz assim: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não há de passar. Podeis sentar no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Interessante que é falado sobre a vinda do Criador, do Senhor que morreu na cruz do Calvário. Nós sabemos que a história fala sobre a vinda, sobre um alerta global, onde algumas pessoas estão dispersas, pastor. Algumas pessoas não estão nem preocupadas. Algumas pessoas acham que isso é um conto, isso aí é uma história. Mas a palavra diz que haverá um sinal no céu. Já está havendo sinais. Nós já estamos sabendo que haverão guerras, nações contra nações, homens da lei se corrompendo, homens que têm até poder nas mãos, estão se deixando se levar pela sua vontade própria. E a Bíblia diz que tudo isso é misto que aconteça, para que o homem do Senhor seja glorificado. E é interessante que aqui diz assim no versículo 27: então viu o Filho do Homem nas nuvens com poder de glória. Alguns tempos aqui, o pastor já falaram, alguns também já pregaram, que muitas pessoas, quando você fala que Jesus está voltando, mas Jesus está voltando porque a pessoa morreu e foi recolhido. Olha, bem-aventurado é você que quando Jesus vier, você esteja preparado, a sua alma. Você não está preocupado, não é só com o coração. Quando nós falamos de coração, é um coração aquebrantado, um coração voltado para Deus. No livro de Isaías fala que aqueles homens tinham um coração desagarrado, um coração duro a servir. Cria na sua crença, na sua imagem de escritura, pessoas que andavam voltadas para esse tipo de coisa. E o Senhor tinha um propósito e tem um propósito na vida do homem. Deus nunca esquecerá e nunca esqueça do homem. O homem sim poderá esquecer de Deus. Amém. O Senhor não esquece de você. E aí, tudo isso que está sendo falado da escritura de anos atrás, no livro de Lucas, está se cumprindo a palavra profética. E diz assim, aleluia: ora, quando estas coisas
começar a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Amém. E eu acho interessante que o versículo aqui para o 30, quando já brotaram, vão sabeis que vós mesmo, vendo que perto está o verão, fala sobre a figueira. Uma árvore que é plantada e ela não dá fruto, ela não prospera, ela não tem vida. Existem pessoas que estão enraizadas na vida que levam. O que eu quero dizer? Entenda bem. Quando eu estou ligado na minha vida física, esquecendo que aquele que te criou, me chamou, tem uma vida chamada vida eterna, uma vida que você vai ter para a glória de Deus Pai. Aleluia, meu Deus. Mas essa vida eterna, irmão Meire, precisa ter renúncia, precisa ter obediência e tem que ter cautela. Nós temos que aprender uma coisa: quando nós ouvimos a palavra que está sendo pregoada, está sendo anunciada na igreja sobre a vida do Senhor, o Senhor diz: prepara a tua casa espiritual. Deus, quando usava Isaías na sua palavra, ele disse: vai lá e fala com Ezequias, para que Ezequias prepare a sua casa, porque eu, Senhor, vou visitar ele e vou tirar da terra. Imagine, senhores, um homem, Ezequias era um homem que tinha qualificação como obreiro, um homem que buscava, mas Deus estava falando isso porque ele sabia que Ezequias era fiel. Deus, ele trabalha na vida daqueles que são fiéis. O Deus não está preocupado com aparência, com filosofias, com QI elevado. Está preocupado com homens e mulheres que tenham compromisso com Ele, que se você tiver compromisso com Ele, Ele terá compromisso contigo. Glória a Deus. Bendito seja Deus, Israel. Desde aquele tempo, Deus tinha sempre um segredo com o homem. Quando o homem desobedece lá em Gênesis, né? Quando aquele homem desobedece a Deus, aí é expulso do jardim do Éden. Aí eu creio que Satanás, pastor, achara que Deus ia esquecer da humanidade. Mas aí se cumpre lá no capítulo 1, versículo 26 e 27. Criou o homem, macho e fêmea, e o criou. E disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Glória a Deus. Então o que eu entendo com isso, senhores e senhoras, é que eu pareça com Deus. Mas para parecer com Deus, eu tenho que acreditar que o Deus que de ontem é o de hoje e está na remanescente nessa noite. É o Deus que supre a sua necessidade. É o Deus de milagre. Eu falei com minha esposa hoje: Senhor, obrigado que mais um 4 anos na liberdade. Eu falo porque eu era preso na situação física e espiritual. Existem prisões. Como diz os pastores hoje, eles têm uma certa responsabilidade em cuidar das ovelhas. Mas a ovelha tem que entender que não é a responsabilidade só do pastor, é que você tem a responsabilidade com você mesmo de confiar, acreditar e obedecer a palavra do Senhor. Obrigado. Eu quero ser um pastor, eu quero ser um pregador, e tudo isso é misto que aconteça. Isso aí está dentro dos padrões divinos. Mas para isso eu tenho que ter um novo nascimento. Eu tenho que ter uma renúncia, minha pastora. Eu tenho que aprender não fazer o mal com o mal, mas fazer o mal com o bem. As nações estão brigando, estão querendo se alinhar, estão querendo decretar uma paz artificial. A Bíblia diz que juntará as nações e levantará um para dizer que é o cabeça da paz. Tudo isso é os sinais que está sendo falado. Alguns homens da ciência dizem que mas como é que pode? O verão está chovendo, e aí o inverno está fazendo verão. Será que é estemático isso aí? É um globo? Não, isso é a vinda do Senhor. Mas ainda não é a vinda, isso é só para acontecer, para que Deus nessa noite está falando com você: olha, te prepara, ó Israel, prepara remanescente, prepara tudo na minha presença. Tudo que você tem vai ficar. Amado, Deus, poder e glória. Eclesiastes desperta, capítulo 9, versículo 10. Tudo que vier fazer nas tuas mãos, façai-o, porque a sepultura que tu vai, tu não leva os teus dons
língua, a ciência. Então faça tudo agora. Comece a fazer o dever de casa. Senhor, eu já aceitei a tua palavra, agora me ensina a ser crente na tua presença. Me ensina a obedecer os vossos pastores. Me ensina, Senhor, a obedecer a tua palavra. Aí o livro de Mateus 6,33 já entra. Olha como que a palavra já mudou aqui. Aí buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aí o que o Senhor está dizendo assim? Já que você está buscando meu reino, já que você está me obedecendo, agora eu vou pensar te abençoar, porque eu sou um abençoador. Mas tem pessoas, pastores, que só quer receber a bênção, só quer receber a oração do vaso do crente, da mulher e do homem, mas não quer ter um compromisso com o dono do vaso, que é aquele que estava lá em Jeremias 18. Glórias a Deus. Levanta-te, desça e vai à casa do oleiro. A Bíblia diz que o profeta Isaías, na sua idade, ele desceu. A palavra descer é você descer, é você orar, é você se render. O que Deus quer que você aprenda a se render ao Senhor. Deus gosta, quer conquistar o coração de Deus, começa a falar: Senhor, eu sou um homem falho, mas eu creio no teu poder, eu creio na tua existência. Senhor, senti, o Senhor gosta disso, que você conquiste a vontade de Deus na sua vida. Amém. Tudo que vós fez um projeto, você tem quem tem projeto aqui nessa noite? Agora esse projeto só pode ser realizado se o Pai, o Filho e o Espírito Santo tiver um negócio. É assim mesmo. Tu és maravilhoso. Interessante, né? A vida do Filho do Homem, se você for falar aqui, vai até de manhã, né? Mas o tempo é escasso. Aí eu vou aqui no 32. Em verdade, eu vos digo que não passará essa geração até que tudo não aconteça. Alguns vão ficar assustados. Mas aquele jovem tinha 15 anos de idade e agora ele foi tirado da terra. A Bíblia diz que ele tem o poder de dar e de tirar. É ele quem empobrece e ele quem enriquece. Aleluia. É ele que exalta e é ele que abate. Mas o prazer, senhores e senhoras, essa mensagem, não fique assustado. Esse prazer que o Senhor tem é que você não morra, mas não morra, que você vai morrer, mas que morra na presença do Papai. A morte física para a humanidade acabou. Existem pessoas que são crentes, pastor, infelizmente, falta de ensino da palavra? Não, falta de conhecimento que o pastor ensina. Acha que acabou, morreu, acabou. Tem crente assim. Oi. Após a morte física segue-se o juízo de Deus. Aleluia. Aí será julgado os grandes, os pequenos, príncipes. E ai de nós se não tiver. A minha sempre vontade, luta, é vencer e ficar até o fim. O que você está conseguindo conquistar fisicamente, isso é para que Deus te dá, para que você morando. Glória a Jesus. Deus tem um negócio contigo, mas aprenda a ter um negócio com Deus. Qual é o negócio com Deus? Obedecer, largar a carnalidade. A carnalidade, largar as coisas da carne e o fruto da carne. Às vezes eu acho que eu sou uma bênção porque eu aceitei a palavra, mas para ser uma bênção eu tenho que renunciar, eu tenho que aprender. Senhor, tira o meu ego, o meu orgulho, tira o meu preconceito. Às vezes eu mesmo crio meu preconceito. Engraçado, pastor, fugindo um pouco da palavra, na empresa lá, o pastor conhece, o João Henrique, ele disse uma coisa: quem cria o preconceito é vocês mesmos. Às vezes você, porque você veio do mundo de orgia ou do presídio, com todo respeito a vocês acham que são incapazes. O Senhor não faz acepção de pessoas. Como ele usa a missionária Biana, ele pode usar essa criança e calar a igreja. Quando Deus quer falar na terra, é do jeito dele. O Senhor não dá. Quando você tem uma dificuldade de se expressar, às vezes você fica até com aquela vergonha. Você dá uma oportunidade, eu não sei nem ler direito, mas a Bíblia diz que quando aquele Jeremias olhou e disse: Senhor, eu sou como uma criança. Aleluia, meu Pai. Tem que ler a Bíblia. Eu sou uma criança, eu não tenho. Ele que diz, olha a defesa dele: eu não quero, Senhor, falar porque eu sou uma criança, eu não tenho muito conhecimento. Aí você sepa. Desde o ventre da tua mãe eu te conheço. Desde o ventre, antes de tu nascer, eu sabia que tu sabia. Jeremias, antes de você nascer, eu já sabia quem era você.
Unção não é congregação, unção é Deus, mas para você receber a unção de Deus, tem que descer na casa do oleiro. É assim mesmo. E essa geração, enquanto não acontecer, não passará. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não Glória a passarão. Deus. Aí diz assim, ó: vigiai, pois, em todo tempo, orando para que seja havido para digno de evitar todas essas coisas que não há de acontecer. Quando o crente tem uma vida de oração e de busca, ele recebe essas notícias, ele fica até preocupado, não é nem com ele, preocupado com aqueles que estão do seu lado. Eu falei com minha esposa assim, pastora, se eu já tem a história da fada madrinha, né? Se eu tivesse condição da fada madrinha, eu fazia: filho meu, se liberta, parente. Você tem o poder da libertação, que é a palavra, mas quem te liberta é Jesus. Agora tem uma coisa com Jesus, para resumir: ele só entra na sua vida se você dá lugar. É assim mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e firmes ocultas que não sabe. Aleluia, Olha, mas o irmão está construindo, o irmão está fazendo isso, graças a Deus. E outra coisa que eu aprendi dentro do ministério da palavra com o meu finado pastor: aprenda a se alegrar na bênção do seu irmão. Fala, seu irmão aí. Fala, seu irmão aí. Fala, seu irmão aí. Aprenda a ficar alegre. Tem gente que muda o semblante. A pastora recebeu o carro. Todo mundo pode ter, que a pastora não pode ter. Aliás, o carro nem dela é emprestado. Tudo do crente é emprestado. Isso aqui é cuidado, esse negócio de isso aqui é meu, já mudou. Isso aqui é meu, isso aqui está na sua mão até quando o Senhor quiser. É assim mesmo. Buscai primeiro o reino, a sua justiça, a demais coisas. Agora tem uma coisa: você vai ter uma casa boa, é bíblico. Comer na terra é bíblico. Só que isso aí é para fazer a diferença na terra. Mas só que tem um maná muito melhor do que esse que está lá. Glória a Deus. Os olhos que nunca viram. É assim mesmo. Ei, Jesus maravilhoso. Claro, Pai. Sabe por que muitas pessoas jogam a bandeira fora? Porque para ser cristão tem que aprender a fazer o dever de casa. Aleluia. Tem que renunciar. Glória a Deus. Senhor, tempera meus lábios com a tua palavra. Outro dia eu vi aqui a palavra, eu tenho um monte desse negócio. Uma coisa que eu xingava. Olha, irmão, vou até saber o altar aqui. Eu xingava muito palavreado. Da onde eu vim, no Rio de Janeiro, carioca é muito. Sabe o que aconteceu? Comecei a orar, pastor, como que eu faço? Ele disse. Aí toda vez que eu bato, tem coisa que eu bato, oh glória, né? Que bate o pé no chão, né? A cozinha veio a panela cai em cima da pessoa. Graças a Deus, é substituindo o palavrão. Aí o que aconteceu? O que Deus ainda está fazendo? Graças a Deus, pela misericórdia, eu não estou falando mais. Mas eu preciso, sabe o quê? Determinação. Determine: Senhor, eu quero ser curado. Bora lá. Senhor, eu quero. Não estou ouvindo a igreja. Senhor, eu quero ser curado. Mas para o dom da cura entrar na sua vida, deixa Deus acontecer. A cura interior. É meu pastorzinho. A cura interior. Ó, eu agradeço muito, sabe o que é? As irmãs do ciclo de oração. Eu não queria ser cristão, eu queria ser o crente da minha maneira. Eu queria ser o crente de fim de semana, sentar ali e ficar daquele jeito. Só que Deus, ele deu, Senhor. Aí o que aconteceu? Quando eu comecei a participar de um ciclo de oração, eu aprendi que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus cura, que Jesus ele transforma. Mas para isso, é uma palavra dura, tem que tomar posição. E aqui nessa noite, o diabo queira que não queira, vocês são lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Vocês são transformados pela palavra. E que vocês possam